Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde e todos aqui já prontos, preparados para poder proporcionar a vocês saúde, não é, gente? Bem-estar, orientações acerca, sobretudo, da espiritualidade, não é? E por falar de espiritualidade, claro, nós devemos começar o nosso programa colocando sempre nas mãos da nossa Mãe Maria, não é? Este programa nós queremos colocar aqui como intenção, vamos rezar por todos os irmãos fragilizados pelo desamor, pelos que perecem em busca de paz, em busca de justiça. Vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, nessa semana nós vamos falar sobre um tema que, olha, chama todos aí da família, se reúnam para vocês poderem ouvir a nossa convidada, que já esteve aqui em outros momentos. Ela é a doutora Rebeca Gigante, ela é neurologista e nessa semana nós estaremos falando sobre cefaleia. Doutora Rebeca, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Mais uma vez, né, querida? E assim, vamos falar sobre cefaleia. Que tem esse nome, essa questão, essa doença, né? Acerca de dor de cabeça, enfim, né, doutora Rebeca? Mas o que seria exatamente a cefaleia? Então, cefaleia, a gente tem a palavra originária do latim e a palavra original do latim veio do grego, quer dizer dor de cabeça contínua, né? Então, cefaleia é a mesma coisa que dor de cabeça e aí a gente tem vários tipos de cefaleia dentro desse grupo, né? De cefaleia é o grande grupo e a gente vai ter vários tipos, são diagnósticos diferentes. A gente também usa a palavra cefaleia para dizer como um sintoma também. Então, ela tanto é um tipo de doença, quanto ela é um sintoma. Então, são coisas diferentes. E esse sintoma pode ser por conta de uma outra doença, né? Mas os sintomas exatamente da cefaleia, quais são, além, claro, da dor de cabeça? A dor de cabeça, cefaleia sendo como sintoma, é a dor de cabeça como um todo. Tá. Agora, a gente tem dois tipos principais de cefaleias, as primárias e as secundárias. Dentro do grupo das primárias, a gente tem a migrânia, que a gente chama comumente de enxaqueca, a tensional e a cefaleia em salvas. Das secundárias, pode ser qualquer outra doença que secundariamente cause dor de cabeça. Então, por exemplo, um tumor que esteja crescendo, ele pode dar secundariamente uma dor de cabeça. Então, a cefaleia vai ser uma cefaleia secundária. Primeiro teve o tumor e depois teve a dor de cabeça. Ou, por exemplo, um abscesso, uma infecção grande na cabeça e tem uma lesão grande. Secundariamente deu a dor. Então, uma cefaleia secundária. Agora, se eu falar, por exemplo, voltando nas primárias, que são as mais comuns, a gente tem uma enxaqueca, uma migrânia, né? É a mesma coisa. A gente pode ter transtornos cognitivos, uma alteração da vontade, fadiga, avidez por doce, tudo isso dentro da enxaqueca. Então, enxaqueca ou migrânia não é só dor de cabeça. Eu posso ter outros sintomas. E fala migrânia exatamente porque ela percorre essa dor, não é em um local só da cabeça? A migrânia clássica, né? A gente tem dois tipos de migrânia. Agora você já entrou numa outra pergunta, né? Os tipos de dores que são primárias. Então, a gente tem 3 tipos principais, que são as mais comuns no Brasil e no mundo, né? A cefaleia, que é a migrânia, que é a enxaqueca, a tensional e a em salvas. A migrânia, a gente tem classicamente a com aura e a sem aura. Aura é como se fosse um sintoma que alarma que vai ter uma dor de cabeça. Ele pode ser visual ou somatosensitivo, ou seja, uma sensação estranha no meu rosto e depois começa a dor. Ou luzinhas piscando no olho e aí depois vem a dor. Ou parece que tem uns raios em metade do campo de visão que começam a se mexer e depois vem a dor. Tudo isso é aura, né? E aí, a migrânia clássica, ou ela é de um lado da cabeça ou do outro. Então, por isso o nome, né? De um lado inteiro, hemicrania, ou do outro lado. Entendi. E qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode desenvolver uma dor de cabeça? Eu trouxe os dados aqui, os números, né? A gente tem algumas referências da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é a nossa referência daqui do país, e alguns números internacionais também. Então, assim, para homens e para mulheres, se a gente considerar só a cefaleia,
como um todo, 99% das mulheres vão ter ao longo da vida, pelo menos, ou seja, né? E 94% dos homens. Já se a gente considerar a migrânia e a enxaqueca, 43% das mulheres e 18% dos homens. Então, assim, já é bem menos, né? Mas se a gente considerar só cefaleia como um todo, praticamente todo mundo vai ter um episódio ao longo da vida. Sim, gente. É muito, E criança também acaba desenvolvendo uma dor de cabeça, né? Sim, criança é uma coisa bem complexa, é uma coisa difícil de dar diagnóstico. Muitas vezes foi considerado um mito, e é muito comum até hoje a gente ouvir os pais que levam crianças no médico com queixa de dor, e o médico diz, isso é porque não quer ir para a escola. Ou isso é só botar um óculos. Isso não é bem assim. Primeira coisa que falam, né? É o oftalmologista, né? Já foi no oftalmologista? De fato, existem dores de cabeça por forçar a visão. Mas as dores que fazem os pais levarem as crianças no médico são dores mais persistentes, que incapacitam, que limitam. Por exemplo, é meio difícil você questionar para uma criança características da dor, igual você vai questionar para uma mulher que vai no consultório. Então, para a mulher, você vai perguntar quantas vezes no mês você tem dor? Como é a característica da dor? Qual a nota que você dá para ela de 0 a 10? Você não consegue fazer isso com uma criança. Mas dados indiretos vão poder te dar esse diagnóstico. Por exemplo, você pergunta para o pai, quando ele tem dor, ele fica sentado, quieto, não quer mais brincar? Ou ele chega aí para o quarto, ficar no lugar escuro, deitado, quietinho? Isso vai dar dado indireto da intensidade da dor. Outra característica, mesmo quando é dia de não ir para a escola, ele questiona, tem dor e tudo mais. Isso também vai dar um dado de que não é não querer ir para a escola, que de fato tem uma dor. Tem uma outra coisa que na criança é importante, dor abdominal persistente, junto ou depois de dor de cabeça. Ou só dor abdominal como característica de um tipo de dor de cabeça. É muito importante, então, a gente levar essa criança num especialista quando ela já recebeu diversas respostas dos médicos que era só para ir pro oftalmo, por exemplo. Então é totalmente relacionado. E as pessoas nunca vão imaginar que está relacionado a alguma coisa, uma dor abdominal com uma dor de cabeça, com uma cefaleia, né? Numa criança, né? Na criança é muito comum. Olha. É muito comum a dor abdominal persistente e recorrente, né? Vai e volta a dor abdominal. Já na mulher tem outros sintomas abdominais, porque na mulher, porque enxaqueca é uma doença muito mais comum em mulher. A gente viu a diferença dos índices, 43% de mulher, 18% em homem. Então, na mulher, enxaqueca vem acompanhado muito comumente de náusea e vômito. Então, é até uma característica. A luz ou o barulho piora a sua dor? Piora. Vem vontade de vomitar? Quando vomita, melhora a dor? Melhora. No período menstrual, é pior a dor? Tá, então entendi. Você sabe que vai ter a dor antes de ter a dor porque vem umas luzinhas brilhantes. Entendi. Metade da cabeça que dói. E a dor pulsa. Entendi. Então você tem enxaqueca, né? Entendi. Então tem muitas perguntas que o médico especialista já vai direcionando e começando a entender como que é a característica daquela dor. Existem muitas pessoas, muitas mulheres que acabam temendo, inclusive, ir ao médico, porque já imagina que é um tipo de tumor, né? É muito comum. A gente não precisa ter tanto esse medo, embora seja um alarme, a dor como um sinal de alarme. Não só de cabeça. Preventivo, né, doutora? Toda vez que a gente tem dor, a gente tem que pensar nela como um sinal de alarme do corpo. Quando a gente pensa na dor como um sinal de alarme, a gente vai em procura de ajuda mais cedo. Então, não só a dor, mas se eu tenho dor com algum outro sintoma neurológico, o que é isso? A dor de cabeça ou dor no olho, por exemplo, com um desvio da boca. Então, eu tenho um sintoma neurológico junto com a dor. Isso é um alarme. Eu devo procurar o médico, né? Mas, assim, a pessoa que tem receio de ouvir a notícia, é muito melhor ouvir a notícia mais precoce, porque a gente vai ter muito mais coisa para poder tentar um tratamento rápido, né? Exato, sem sombra de dúvidas. E desses tipos de cefaleias que você colocou aí que existem, né? Qual que é a mais predominante na população brasileira? A gente tem todas as primárias como mais comuns, mas a enxaqueca e a tensional como as duas mais comuns.
Tem alguns estudos que mostram a enxaqueca como o mais comum, Uhum. outros a tensional como o mais comum. Uhum. A grande variabilidade entre enxaqueca e tensional é quem é essa população que a gente está estudando. Se for uma população meio a meio, né, mulher e homem igualzinho, a tensional parece ficar um pouco na frente. Se eu coloco uma população mais jovem, na idade fértil, parece a enxaqueca ficar um pouco na frente. É bem variável, né? Mas entre essas duas, enxaqueca e tensional. E esse tratamento acerca da questão da cefaleia, geralmente ele é medicamentoso? Depende da intensidade, depende da frequência, depende há quanto tempo essa pessoa tem a doença, depende da limitação funcional que essa dor causa. Então, a dor de cabeça como um todo, ela tira as pessoas dos dias de trabalho. É um grande índice de falta no trabalho relacionado com a dor. Então, não só estraga a vida útil funcional da pessoa, como social e profissional e até familiar. Pessoas, não sei quem já teve isso, né? Convive com uma mulher que tem enxaqueca, que é recorrente dentro do mês e que ela perde dias de trabalho ou cancela compromissos. Então, esses pontos são pontos assim que a gente começa a pensar que precisa existir tratamento. E aí o tratamento seria medicamentoso quando tem influência no dia a dia e quando ela tem mais do que um número de dias definido dentro do mês. Então, tem dor de cabeça que está limitando a vida, o dia a dia, e que está muito frequente, a gente vai fazer um tratamento farmacológico mesmo. Aí a gente tem 2 tipos de tratamento. Um que a gente chama de abortivo de dor e o outro profilático de dor. O abortivo quer dizer só abortivo da dor, tá? Não tem nada abortivo de neném, nem nada do gênero. É abortivo no sentido de acabar com a dor na hora que ela começa. Então, os remédios que abortam a dor na hora que ela começa, eles são abortivos de dor. E os profiláticos são remédios para usar todo dia por um período para que ela não venha. Então, é profilaxia de ter dor, né? Normalmente, quando a gente define que vai colocar um profilático, ele vai ficar por uns 6 meses, até 1 ano. E aí, depois a gente começa a diminuir ele e a pessoa fica só com o abortivo de dor. Essa é mais ou menos a proposta para todos os pacientes que têm uma dor já muito frequente e muito incapacitante. Mas existe um monte de outras coisas que dá para ser feito, que não são só remédios, que são terapias não farmacológicas. E aí a gente tem que lançar mão de várias coisas. Tanto mudança do estilo de vida no sentido de, se não fazer exercício físico, começar a fazer, como redução de estresse. Às vezes a gente pensa assim, como fazer para reduzir estresse? A gente tem uma teoria que está bem relacionada com a enxaqueca, que é a mulher ocidental, ou seja, a gente, cheia de tarefas, cheia de atribuições, que tem muita cobrança, então muito estresse. Mais o período menstrual, na idade fértil, que a gente tem uma queda do estrogênio. Então, essa queda do estrogênio, mais esse dia a dia atribulado, mais muita cobrança, seria um fator que perpetuaria essa mulher continuar tendo dor. Então, a gente teria que dar uma quebra nessa rotina, nesse dia a dia cheio de pressões externas e começar a introduzir exercício físico, relaxamento, pilates, né? São exercícios. Às vezes, os bloqueios aqui, acupuntura, são... Por que a gente fala dos bloqueios cervicais ou de acupuntura? Porque a cefaleia tensional, ela, ao contrário do que a gente falou um pouquinho da migrânia, ela tem classicamente dor aqui na frente, em aperto, e dor aqui atrás, na nuca e no pescoço mais para baixo, em peso. É muito comum ser no final da tarde, depois que acabou o dia de trabalho, ou no outro dia de manhã. Então, quando a pessoa relaxa, vai perceber que está tudo duro, né? Então, essa contratura muscular, se a gente olhar, todo mundo vai olhar no Google, né? Se a gente olhar uma cabeça no Google, a gente vai ver a musculatura, a gente tem musculatura envolvendo tudo isso aqui, toda essa região, para a gente poder virar para um lado, para o outro, para baixo, para cima. Toda essa musculatura de tensão muscular vai perpetuar a dor. Então, se a gente tem o hábito de fazer alongamento, se a gente faz mais exercício físico, e a outra coisa muito importante, se a gente tem ergonomia no trabalho, o que é ergonomia, né? Ergonomia é sentar reto. Ergonomia é sempre colocar a parte aqui da coluna grudada na cadeira,
Quando a gente vai digitar, a gente tem que ter apoio para os braços, tem que fazer 90 graus aqui. A tela do computador tem que ficar na linha da visão. Quando você vai em qualquer lugar que não seja já adaptado, você vai ver as pessoas olhando para baixo ou andando com o celular. Estou sem celular hoje. Olhando aqui no celular, digitando no celular. Essa postura de olhar para baixo e digitar no celular, deixa tudo isso aqui tenso. E a gente está tendo algumas dores de cabeça secundárias a ficar digitando no celular. Olha isso. E o que acontece também, geralmente as pessoas acabam acostumando com a dor e acham que é comum, é uma dor que me acompanha já a minha vida toda. Não é porque ficar sentindo dor, né, doutora? É importante fazer uma investigação, né? Não que vai ser algo, mas pelo menos para que não fique sentindo dor, né? E aquela questão também que eu gostaria que você falasse, do remedinho da minha comadre, né? Que é excelente para ela e pode fazer bem para outra também. Não, de não se automedicar. Porque como você colocou aí, pode ser uma série de questões que pode estar acontecendo com aquela pessoa, né? Pode ser uma simples cefaleia, pode ser uma enxaqueca, né? Mas também pode ser outra coisa mais séria, né? Quando a gente tem essa questão do vou na farmácia, eu já chego com tanta dor. Tem muitos pacientes que falam isso. Eu chego na farmácia e pergunto para o balconista qual que é o melhor remédio, porque a minha dor está muito forte. E aí ganham a medicação. Essa medicação normalmente tem um combo de remédios dentro. Tem cafeína, tem anti-inflamatório, tem outros analgésicos em doses às vezes muito altas. Quando não é em doses altas, a pessoa usa vários comprimidos, gerando a mesma coisa como se fosse doses altas. Os anti-inflamatórios em uso crônico, os derivados de ergotamina, o não sei se vale a pena a gente ficar falando dos nomes comerciais aqui, mas assim, é muito comum o paciente chegar dizendo que pegou o da vizinha, ou abrir a bolsa e ter mais de 6 caixas diferentes. É muito comum. Abrir a bolsa, uma sacolinha de remédio com mais de 6 tipos diferentes de remédio. E você vai olhar, estão todos começados. E tem gente que diz assim, que isso é o tanto que eu uso numa semana. Então, assim, isso é abuso de remédio. A gente tem um tipo de dor que chama de cefaleia transformada. Tem muitos tipos de nome para a mesma coisa. Ou cefaleia por abuso de analgésico. Então, é uma dor que era de um jeito, mas eu usei um monte de remédio e ela ficou de outro jeito. A característica dessa dor, além dela não passar nunca, é que ela é na cabeça toda. Então, a pessoa que usa o remédio do colega, da vizinha, da comadre, ela não só está escondendo algum diagnóstico que podia estar sendo um alarme, aquela dor, como ela pode modificar a característica da dor. Uma dor leve pode se tornar uma dor moderada ou intensa e ser persistente. Então, quando a pessoa tem uma ou outra dor e toma um ou outro remédio, isso não vai ser um problema. Mas a pessoa que tem mais de 3 dores de cabeça por mês, por 3 meses, ela precisa procurar um médico. Você estava falando acerca das crianças que têm relacionado a questão da dor abdominal com a dor de cabeça, com a cefaleia, né? E nos adultos, existem algumas pessoas também que têm essa questão, né, gástrica também. Tem alguma coisa relacionada também? Não. Existem alguns alimentos em pessoas que têm mais predisposição à dor, principalmente na enxaqueca. É uma questão alimentar também. Então, em pessoas que têm dor de cabeça, já sabidamente, e elas têm principalmente com a enxaqueca, e aí elas comem alguns alimentos, por exemplo, o álcool, comidas gordurosas, tem alguns queijos, ou vinho, ou suco de uva, podem ser fatores de gatilho de dor, né? Então, essas comidas precisam ser evitadas. Tem outra coisa interessante relacionada com a alimentação também, que o jejum prolongado pode ser fator que desencadeia a dor. Então, não necessariamente para todas as pessoas a comida vai ser um fator de gatilho, mas para algumas pessoas é importante ficar de olho. Desde que eu como muito isso, eu tenho dor. Ou é só eu passar tanto tempo comendo isso que vem a dor. Outro ponto é o café. Pessoas que tomam muito café e ficam um período sem tomar, podem ter dor pela privação do uso. Olha, da mesma forma chocolate também, doutora? O chocolate tem menos pessoas, o café é bem mais frequente, mas tem gente com enxaqueca também que tem com chocolate. Olha só. Olha, tá vendo a importância de realmente você não se automedicar, de você ter um cuidado em relação à sua saúde, para que você possa... Esses dias nós estávamos até numa entrevista
falando, né, nessa questão de automedicação e de troca, né, de remédio e tudo mais, ao invés que dá o remedinho e fala, olha o cartão aqui da minha médica, ou então do meu médico, dá uma passada lá, faz uma consulta, faz uma avaliada também, que é mais importante, né? Então, todo cuidado é pouco em relação à sua saúde, não? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.